Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o direito romano, tá? O direito romano, ele é de essencial importância para a gente estudar, né, dentro desse processo histórico do direito. Por quê? Porque basicamente nós estamos falando do maior império que nós tivemos dentro da nossa sociedade, né? Eu digo maior na sua extensão territorial, já que o Império Romano ele alcançou uma extensão que vai desde o Oriente Médio, chegando até a Península Ibérica, onde hoje nós temos Portugal e Espanha, né? O tamanho do Império Romano ele foi tão grande que ele chegou a ter duas cidades principais, né, divididos em Roma do Norte e Roma do Oriente e Roma do Ocidente, que foi uma do Oriente em Constantinopla, né, onde hoje você tem a cidade de Istambul, capital da Turquia, e ao sul você tinha a cidade de Roma, né, que hoje é a capital da Itália, tá? Ademais, o Império Romano ele foi também essencial para a formação do nosso direito, né? Vamos assim dizer, o direito do Ocidente, haja vista que os principais preceitos que nós temos no direito civil, né, com mais de destaque, eles advêm do Império Romano, né? Então, hoje, você falar de direito civil, obrigações, se falar de direitos reais, né? Direito das coisas, relação de posse, propriedade, o próprio processo civil, né? Então, todos eles são fontes jurídicas de matrizes romanas, né? Então, nosso direito hoje, ele basicamente ele tem a sua formação a partir do direito romano, né? E depois também do direito germânico, né? Já que o direito germânico ele foi o qual que sucedeu o Império Romano a partir da ocupação que foi feita pelos germânicos, né, que eram chamados vulgarmente de bárbaros ao Império Romano, tá? Então vamos lá. Do ponto de vista temporal, o Império Romano ele também teve a sua relevância, né, porque ela chega a ter a sua fundação ainda na Idade Antiga, né, mais ou menos no século VIII antes de Cristo. Então veja que ele é um pouco contemporâneo com a sociedade grega, né? E ele tem o seu findo, né, mais ou menos no século VI depois de Cristo, né? Essas datas elas não são exatamente, vamos dizer, né, exatamente, né? Elas não são exatas, né? Mas é questões de registros históricos acerca da sua constituição e quando ele vem a terminar. Mas são questões que não são estanques, né? Então, um império ele não termina do dia para a noite, nem ele começa do dia para a noite, né? Existe todo um processo de construção sobre esse início e também sobre esse término, tá? Outra questão importante também para apontar no direito romano, né, é que ele é o cerne também para a formação do cristianismo, né, que é uma das igrejas, uma das matrizes religiosas mais importantes que a gente tem no mundo até hoje, né? Deu origem a várias igrejas, né? Então você tem a igreja católica, apostólica romana, né? Você tem o judaísmo, você tem as igrejas pentecostais, né? Você tem a igreja anglicana, são todas elas, né, decorrentes do processo iniciado pelo cristianismo, né? Então, do ponto de vista também da relação entre o Estado e a igreja, o Império Romano ele é de essencial importância para a gente poder fazer o seu estudo, porque inclusive, a gente vai verificar daqui a pouco, né, no processo de implosão, vamos assim dizer, né, ou de decadência do Império Romano, a igreja cristã ela tem uma grande ascensão, um grande protagonismo na sociedade romana, tá? Bom, em razão da complexidade da extensão do Império Romano, né, a gente pode dividir o Império Romano, quanto ao seu estudo, em quatro fases, né? Então nós temos a sua fase arcaica, que ela pode ser dividida entre nacionalista e universalista. Temos o seu período clássico, temos o seu período pós-clássico e temos o período justinianeio, né?
O período Justiniano a gente vai trabalhar no outro momento, né? Quando a gente já entrar mais ou menos na Idade Média e a formação dos estados nacionais, certo? Bom, no período arcaico, né, então como o nome já diz, no período antigo, né, você tinha um direito romano que ele era basicamente oral, né? Então você, como as demais sociedades antigas, você tinha um direito que ele não era positivado, ele não era escrito, né? É, o período nacionalista, né, que ele é mais antigo, ele teve início mais ou menos em 753 a.C. até 242 a.C., né? Você tinha uma norma jurídica que ele é chamado de nacionalista, por quê? Porque essa norma ela apenas se aplicava para os romanos. Então, naquela época, a sociedade romana ela era composta basicamente em três categorias, que você tinha os romanos, né, que eram nascidos em Roma, filhos de romanos, você tinha os estrangeiros, né, que eram pessoas que vinham de fora, né, por algum motivo, geralmente questões de guerra ou questões referentes ao comércio, né? Lembre de novo, né, a extensão territorial do Império Romano, né? Lembre que pela sua localização, onde você tem desde o Oriente Médio até a Península Ibérica, então você tem toda uma relação com os países nórdicos, né? Com áreas da Ásia, como os persas, por exemplo, né? Com o norte da África pelo Mediterrâneo, né? Com a própria Grécia, né? E demais sociedades também do Mediterrâneo, mas ainda, né, no continente europeu. Então, todas essas sociedades, esse povo, né, frequentava o Império Romano, né, o território em razão dos negócios. Então, eles eram os estrangeiros, né? E tínhamos também os escravos, que eram basicamente prisioneiros de guerra ou então os prisioneiros decorrentes de dívidas cíveis, né? Como a gente também viu esse tipo de categoria de escravo lá na sociedade grega, tá? Bom, a normatização escrita no Império Romano nesse período arcaico, ele começou a partir da criação das 12 tábuas, né? Então, as 12 tábuas foi uma norma bastante rígida, né, que nós tivemos. Elas foram criadas mais ou menos no ano de 451 a.C. Eram, na verdade, 10 tábuas, né, de bronze, onde você tinha normas jurídicas bastante rígidas, como eu já falei aqui, certo? E ela foi construída por 10 pessoas, né, que é o chamado decemvirato, né? Posteriormente foram criadas mais duas tábuas, então por isso somamos então as 12 tábuas, tá? Como ela foi no período nacionalista, então apenas se aplicava aos romanos. Então a lei das 12 tábuas ela não tinha aplicabilidade para os estrangeiros ou para os escravos, né? Aqui a gente tem questões importantes, né? Porque é, ela era uma norma bastante rígida, né? Tinha na sua previsão a tipologia de crimes específicos, né? Como o caso do parricídio e o marricídio, né? São homicídios em face do pai ou da mãe, né? Os pais, eles tinham o direito, né, de matar os seus filhos, né? Por quê? Porque os filhos, eles eram vistos como mão de obra, né? Então, o filho, quando nascia, se desenvolvia, ele seguia o ofício e ele trabalhava para o pai. Então, se um filho ele nascesse disforme, por exemplo, né, poderia o pai matar esse filho ao nascer, né, sendo que os vizinhos ele serviu como uma testemunha acerca daquela condição disforme que o filho nascido ele teve, né? Outra questão importante também é que os julgamentos, né, dos processos aqui em Roma apenas poderiam durar à luz do dia, né? Então eles não faziam, né, julgamentos à noite, porque compreendiam que à noite, né, sem a luz natural, sem o sol, você não tinha como enxergar devidamente o direito, né? Então todos os processos eles teriam que se encerrar até o pôr do sol, né? Outra questão importante aqui, já no tocante à religiosidade, né, é que ele já previa aqui a questão quanto à criminalização das magias, né? Então,
você lançar encantamentos, né, você lançar magia sobre pessoas ou sobre colheitas, isso era crime, né? Então é uma questão porque você tinha uma ideia de uma organização social que ela era monoteísta, né, baseada no Deus, de acordo com já a ideologia, né, que vai dar origem posteriormente ao cristianismo, né? Lembrando que isso não tem como falar de cristianismo aqui ainda, porque Cristo só veio nascer, né, posteriormente, mas você tinha aqui uma, uma, uma religião, né, baseada, né, no pensamento hebreu, certo? Outra questão importante, né, aqui é que eles tinham a questão quanto aos funerais, né? Então, os funerais não poderiam ter muito gasto, né? Então, você não poderia fazer muitas cerimônias na arte de enterrar, né, os mortos do seu convívio familiar e social. E essas questões, né, sobre o enterro, né, sobre eles não poderiam ser feitos, né, sobre o sepultamento, melhor dizendo, não poderia ser feito na cidade, né? Então isso teria que ser em locais mais afastados da cidade, né? Que é mais ou menos o que você verifica ao longo de muitas cidades, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Então é muito raro você verificar, né, a existência de um cemitério no centro da cidade, né? Ou naquele centro urbano da cidade. Geralmente são em locais mais afastados, né? Também por conta dessa tradição que veio a ser seguida depois da Lei das 12 Tábuas, né? Hoje, a gente pode dizer que isso não é uma regra, né? Já que a questão do sepultamento dos cemitérios hoje virou inclusive uma questão de mercado. Então você tem como aqui em Salvador, por exemplo, que você tem dois dos principais cemitérios da cidade que estão localizados no centro urbano da cidade, né? Você tem o Campo Santo, que fica na Federação, que é um centro urbano importante na cidade, e você tem o outro, que é o Jardim da Saudade, que fica em Brotas, né? Também importante, né? Então, era basicamente isso, tá? Outra questão importante que você também tem aqui se refere com a lei de Áquila, né? Ou a chamada lei aquiliana, que foi criada em 286 a.C. Ela vem a regular a questão da responsabilidade civil, né? Então, mais uma vez aqui, uma herança que você tem hoje no nosso direito civil, né? A questão da responsabilidade civil, de origem também romana, né? E aqui ele fala sobre a responsabilidade extracontratual, né? Que é aquela responsabilidade sobre danos aonde esses danos eles ocorrem fora de uma relação contratual, né? Então aqui você também tem um contrato como também um elemento importante no direito civil de origem também romana, tá? Além disso, foi criada também em 326 a.C. a chamada Lei da Poetélia, né? A Lei da Poetélia, ela também é importante para o nosso direito, por quê? Porque ele trata sobre o direito das obrigações, né? Até esse período, o cumprimento das obrigações, né, ela ensejava, né, uma penalidade de cunho pessoal, ou seja, se você descumprisse uma prestação obrigacional, se você descumprisse uma obrigação, você respondia com seu próprio corpo, né, com a sua própria vida. Então você era açoitado, você era espancado, ou até mesmo você era morto, né, por conta disso. A partir dessa lei da Poetélia, o descumprimento da obrigação, ele passa a ter uma responsabilidade patrimonial. Então não é você que vai responder com isso, né? Que vai responder, na verdade, é o seu patrimônio que vai ser empenhado para cumprir esta obrigação que foi acertada, né, entre o credor e o devedor, certo? Então, no próximo vídeo eu vou explicar o processo nas fases clássicas e pós-clássicas.